Salve, salve, minha gente! 9 de abril de 2026. Nós estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nessa quinta-feira, podermos ouvir a palavra de Deus, também meditá-la em nosso coração. É sempre uma alegria, um privilégio para nós. Iniciemos este nosso encontro nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo, o justo, e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, continuamos seguindo os Atos dos Apóstolos e a perícope de hoje, Atos 3, do 11 ao 26, ainda nós estamos no primeiro grande discurso de Pedro no Templo de Jerusalém, depois da cura milagrosa do coxo, não é? Do paralítico, do coxo de nascença. Então, essa pregação ela ocorre no Pórtico de Salomão. Era um lugar público, gente, né? Um lugar público do templo, e lá estava uma multidão espantada. Pedro aproveita o milagre que fizera para proclamar Jesus como Messias, ligando às profecias do Antigo Testamento, exortando a conversão, anunciando os tempos de refrigério, não é? Aqui nós vemos o que Pedro faz, é um verdadeiro querigma, né? Hoje a igreja está redescobrindo o que é o querigma,
que é o querigma? O querigma é isso que Pedro fez hoje, né? Anunciar hoje Jesus olhando para a Escritura, para a história bíblica e trazendo Jesus para os dias de hoje, para a vida das pessoas. O que aquelas pessoas fizeram? Elas entregaram Jesus à morte. Então Pedro ele vai exatamente no ponto, né, na ferida daquelas pessoas, para anunciar que o Senhor está vivo, não é? Então um grande ensinamento para nós de como fazer querigma. Nós precisamos trazer as histórias bíblicas veterotestamentárias para a vida das pessoas, porque para o que as pessoas estão passando, vivendo hoje, fazendo hoje, não é? Nós que somos pregadores, não somente os pastores da igreja, os clérigos, mas os leigos pastores também, os catequistas, aqueles que de certa maneira têm uma função de liderança na comunidade, deve ter habilidade nisso, deve ter habilidade. Não dá mais para ficar falando, gente, apenas contando histórias passadas, sem trazer aquilo para a carne da pessoa que está escutando. Por que Pedro está pregando e muita gente está se convertendo? Porque a palavra, ela, como uma flecha, ela entra no coração daquelas pessoas. Ele fala para a vida delas. Mas ele não fala palavras bonitas, gente, né? Ele vai pregar Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento, né? Nós corremos 2 riscos com a nossa pregação hoje. Preste bem atenção, sobretudo você que é de liderança pastoral na sua comunidade. Preste bem atenção. Ou nós corremos o risco, né, de virarmos saudosistas religiosos, ficar atrás só de ritos antigos, de histórias bíblicas antigas, e de mais estudo, que é importante, mas ficar só nisso acaba deixando a nossa pregação, a nossa atividade pastoral estéril, morta, não é? Obsoleta. Nós corremos o risco do contrário. Não precisa do antigo não, vamos falar o hoje. Nós corremos o risco com essa segunda ideia de tornar a espiritualidade, né, uma promoção humanista, de tornar a espiritualidade, né, um discurso meramente humanista, psicológico. Não é? Eu vou cuidar das pessoas, eu vou tratar o psíquico das pessoas. Não é esse o objetivo da espiritualidade. Então eu preciso do antigo para trazer Jesus para o novo, para trazer Jesus no novo da vida das pessoas, não é? O novo. Por isso minha gente, nas minhas pregações, eu sempre procuro fazer isso, não é? Sempre uma novidade de algo da história bíblica, da tradição, dos santos, nossos antepassados, que falaram sobre aquilo, sempre uma novidade de lá de trás, mas sempre trazendo para o hoje. Se a palavra não parte lá de trás e não chega no hoje, é esse o movimento que ela deve percorrer. Ela não tem êxito, gente. Ela não atinge a sua meta. Não é? Então Pedro, ele corrige o espanto da multidão. E ele fala, esse milagre que eu acabei de realizar, nós ouvimos esse milagre no texto de ontem, né? Se você não escutou a pregação de ontem, volta lá no vídeo de ontem e escute. Então, a multidão estava boquiaberta com o milagre, não é? Ou seja, enfatizando algo que é só a cereja do bolo. O milagre não é o principal é quem realizou. E Pedro vai dizer, não foi eu nem João quem realizou esse milagre. Foi o poder do nome de Jesus. Aquele Jesus que vocês gritaram, crucifica, que vocês condenaram. Olha como Pedro mexe com o coração do interlocutor. Minha gente, o nosso modo de falar, o nosso modo de pregar, o nosso modo de cantar na igreja, o nosso modo de dar catequese, o nosso modo de preparar o espaço litúrgico deve ser um modo de execução
né? Um modo de execução apaixonado. Pedro fala com paixão. A igreja precisa de gente, de servos, que a sirvam, que por meio dela sirvam a Deus, com paixão, com convicção, com amor a Deus. Sabe, às vezes a gente vê a atuação pastoral, gente, pessoas que ficam se estranhando, sabe, uma competição, uma coisa. Eu falo, gente, por que vocês... Fico pensando às vezes, eu falei, por que essa pessoa tá servindo a igreja? Qual a finalidade dela? Se não é amar o outro, se não é atingir a Deus, sabe, pessoas que ficam arrumando confusão com coisa pequena, sabe, qual o sentido? Cadê a paixão do evangelho, que tudo supera, que tudo eleva, que tudo edifica? Não é? E aí Pedro vai falar assim, olha, foi pelo nome de Jesus que a cura aconteceu. Né? Então, aqui uma coisa interessante, Pedro já está falando de maneira muito clara para aqueles judeus, para que aqueles judeus não fiquem idolatrando a Pedro. Se eu prego bem, gente, eu não faço mais do que a minha obrigação como sacerdote. Não é mérito. Claro que tem um mérito humano, meu esforço de estudar, de pesquisar, porque podia muito bem ter muitos padres que fazem isso, pega o livrinho da liturgia diária e vai ler lá na missa dominical e lê o roteirinho que está lá. Sem esforço, sem trabalho, simplesmente está lá, faz bonitinho, falou tudo certinho, porque falou que está lá. Né? É claro que tem um mérito de esforço. E as pessoas percebem quem se esforça, quem dá a vida. As pessoas sabem. Não é? Mas a gente mesmo assim, ninguém deve ser idolatrado. Ninguém. Porque se a pessoa tem um dom, tem um carisma, é porque Deus a deu por primeiro. Vem de Deus e não dela. Enxergue o carisma, o dom, o bem nas pessoas como uma presença de Deus na vida dela. Com a presença de Deus. Deus é a fonte de toda graça. É a fonte de toda graça. E Pedro, na pregação dele, ele vai contrastar Jesus Cristo com Barrabás. Vocês preferiram Barrabás a Jesus Cristo, né? Esse mesmo Jesus que vocês negaram foi quem levantou esse coxo, que vocês estão olhando agora, que está em pé. Olha, aqui, o apontamento, a palavra de Deus, ela denuncia, gente. Ela denuncia. A palavra de Deus, ela denuncia. A primeira pessoa que a palavra denuncia é quem está pregando, viu? Eu prego o evangelho, sou sacerdote, sou padre. A palavra fala primeiro para mim. Mas eu já tive, nesses anos de sacerdócio, já tive casos de pessoas que veio tirar satisfação por causa da palavra pregada. Já teve casos, gente. Claro que contados num dedo, mas já tive. Por quê? São pessoas que não se permitem ser corrigidas pela palavra. Não é fácil ser corrigido, precisa de muita humildade. E a palavra nos corrige, gente. Nós percebermos algo que está errado em nós a partir de uma pregação é uma pura nobreza. Pura nobreza. Pura nobreza. Não é? Então, e Pedro vai dizer assim, agora vocês que escolheram Barrabás lá atrás, em vez de Jesus, vocês condenaram Jesus, mas Jesus ama tanto vocês, que Ele está dando oportunidade de vocês voltar atrás. Agora escolham Jesus, sejam batizados em nome de Jesus. E muita gente se converte, né, gente? Olha a habilidade do pregador Pedro. Muita gente se converte. Eu escolhi Barrabás lá atrás, mas não é por isso que eu preciso ficar escolhendo Barrabás. Gente, Deus nos dá a oportunidade de nos corrigirmos, de crescermos, de levantarmos, de amadurecermos. Não existe ser humano que seja totalmente maduro a ponto de dizer-se perfeito. Até quem tem 90 anos de idade tem algo a amadurecer em si. Até o último respiro nós vamos ter coisas para amadurecer. O importante é nós olharmos para nós. Não é? O importante é nós olharmos para nós. Não é?
E Pedro diz assim: vocês negaram Jesus por ignorância. Preferiram Barrabás por ignorância, os vossos chefes também. Mas agora é tempo de vocês voltarem. Não é? Deus perdoa a ignorância de vocês. Olha que interessante isso. Basta se converter, reconhecer, né? Reconhecer. Muito bem. E o texto continua. Depois nós vamos ver que Pedro vai voltar lá para Moisés, né? Mencionar Moisés, né? O Senhor Deus suscitará para vós um profeta como eu, né? Moisés dizendo para o povo, e esse profeta nós sabemos que é Jesus, né? E todos os profetas falaram de Jesus, é isso que Pedro está tentando provar. Então, é um grande ensinamento para nós, a fonte primeira da nossa pregação, gente, a fonte primeira da nossa pregação deve ser a palavra de Deus. Né? Deve ser a palavra de Deus, aquilo que a experiência que Deus fez com o povo antigo, que é o Antigo Testamento, a experiência que Deus fez com a igreja nascente, com a igreja primitiva, que é o Novo Testamento, né? A partir da experiência de alguém é que se constrói uma pregação, não é? Por isso que um pregador eficaz é aquele que prega aquilo que ele está vivendo junto daquele povo, sabe o que aquele povo vive, sabe das dificuldades. Aí está a beleza, né, de um sacerdote que atende confissões na sua comunidade, de um sacerdote que atende direção espiritual, orientação, mesmo que seja o mínimo possível, mas porque vai conhecer as lutas das pessoas, porque vai saber, né, as dificuldades, os enfrentamentos das pessoas no dia a dia, e vai ter material para poder pregar, para colocar a palavra naquelas situações que lhe informaram, que lhe esclareceram. Isso é muito bonito, isso. Muito bonito. Não é? Não pode ser alguém alheio, alguém distante, não é? Então, gente, Deus, só resumindo para a gente fazer um fecho aqui, né? Deus, ele age por meio de testemunhas humildes. Não é? A humildade é necessária. Nós olharmos para nós sempre diante da palavra de Deus, reconhecermos o nosso hoje, o que ainda precisamos mudar, a conversão que é urgente, não é? Que palavra linda hoje, que palavra bonita. Muito bem, queridos, desejo a vocês um excelente dia, muita paz, muita saúde. Deixemos que a palavra de Deus transforme o nosso dia. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontraremos novamente com o nosso programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.